Ainda sobre a escola base, o especial que a Globo fez por meio da Globoplay, Escola Base, o repórter enfrenta o passado, onde o repórter Valmir Salaro, que conduziu as reportagens lá há 30 anos, assume claramente o erro, né, no encaminhamento jornalístico que ele deu para as reportagens e pede desculpas às pessoas que estiveram envolvidas naquele caso, que foram denunciadas e tudo mais. Foi um caso raro de uma manifestação pública tão grande e tão intensa de um profissional, né? A imprensa, de maneira geral, não gosta de dizer que, olha, eu errei. Aliás, nos últimos anos, o Jornal Nacional assumiu uma postura, né, que é muito claro. Toda vez que tem algum erro, o Jornal Nacional, naquela edição ou no dia seguinte, volta para dizer: oi, ontem nós erramos erramos a sigla de um partido, erramos um nome, erramos uma data, erramos alguma coisa assim, né? Mas poucos jornalistas que participaram daquela cobertura depois vieram a público manifestar esse tipo de preocupação com aquilo que houve, né? Foi de uma grandeza gigantesca o que o Valmir Salaro fez, né? Particularmente ele. Mas você acha que a gente aprendeu com aquele episódio? Sem dúvida aprendeu. Uma pergunta é: o nosso aprendizado melhorou a imprensa? Muita gente aprendeu. Eu acho admirável o que o Valmir Salaro fez. É um grande profissional, adotou uma postura elogiável em todos os sentidos. Isso instrui muito quem quer seguir essa profissão, isso esclarece a opinião pública sobre o papel da imprensa. Temos que render a ele todas as homenagens sempre, muito importante. E outra coisa, todos os jornalistas já cometeram erros, grandes, pequenos, mas isso acontece na profissão como acontece em várias outras profissões. Padres cometem erros, médicos cometem erros, promotores do Ministério Público cometem erros, juízes e jornalistas também. Existe, no entanto, como você aponta, uma tendência, eu diria uma tendência inercial de não se aceitar erro. Eu me lembro recentemente, numa pesquisa sobre jornais brasileiros, faz alguns anos, eram poucos os que eram a minoria de grandes jornais no Brasil, eram poucos os que tinham a norma de corrigir todos os erros como sistema, como método, como rotina. Eram poucos. Normalmente, quando eu fiz essa avaliação, esse levantamento, o que acontecia é que o jornal vai se corrigir, a redação vai se corrigir, quando ela sofre uma reclamação que não deixa muita saída. Senão, ela vai jogando no esquecimento e o erro não é corrigido. Aí eu chamo a atenção para algo que nós deveríamos observar no Brasil quando tratamos de imprensa. A imprensa não é confiável porque é infalível, porque a imprensa não é infalível. A imprensa é confiável porque corrige os erros que comete. Ela busca a verdade com honestidade, pode haver falha no caminho, ela vai procurar aperfeiçoar os seus procedimentos para que essas falhas diminuam, mas quando ocorrem falhas, o dever do órgão de imprensa é falar: aquilo estava errado, estou corrigindo aqui. Como você diz que o Jornal Nacional vem fazendo, e eu mesmo verifico isso. Jornais no Brasil, como Folha de São Paulo, adotaram o expediente do Ombudsman, que está lá para achar e comentar erros do jornal, para receber reclamação de leitor, de fonte, que percebeu um erro no jornal, para apurar como esse erro aconteceu e para compartilhar tudo isso com o leitor, com o público. São métodos de enfrentar essas situações e métodos que me parecem que deixam resultados. Mas é difícil a gente admitir um erro.
É difícil. É difícil em várias partes. É difícil para todo mundo, né? Exatamente. Para nós, como cidadãos, É. inclusive, né, na hora que você para sozinho no seu canto, você fala, puta, eu fiz uma bobagem, né? Mas publicamente, será que você vai dizer, me perdoem que eu fiz uma bobagem aqui em casa, ou na rua, ou não sei aonde? Mas né? olha que coisa interessante. Não é difícil, eu não quero dizer difícil do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso. Não é ir na frente de um pastor, de um sacerdote e admitir o erro e se penitenciar e se arrepender. Eu não estou falando disso. A imprensa precisa reconhecer os erros porque eles elevam o padrão informativo de uma sociedade. Se nós temos uma fonte confiável de informação e se essa fonte confiável de informação ajusta o que está impreciso, o que está incorreto, o padrão informativo aumenta. Isso é do interesse de todo mundo. Se nós trabalhamos isso como procedimento, como rotina, como método, nós temos mais chance de melhorar. E não se trata de uma questão de consciência puramente individual. Isso é uma consciência da instituição. Quando isso é tornado consciência da instituição, os resultados são muito melhores. Mas mesmo assim, é difícil a gente admitir que errou. É sempre difícil. A gente precisa contar para as pessoas que tem ainda existe o Erramos da Folha de São Paulo. Ainda existe. Ainda existe o Erramos e eles publicam algumas coisinhas, ao contrário do que publicamos na reportagem tal, da página tal, ontem ou anteontem. O fulano de tal não é diretor e tal, mas ele é presidente da empresa. E assim, outras tantas coisas. E tem pessoas que dizem que fazem coleções desses erramos publicados na imprensa, né? Tem um que é muito, muito famoso, muito conhecido, e que, assim, ao contrário do que publicamos na reportagem do dia tal, Jesus Cristo não morreu apedrejado. Não morreu enforcado. Não morreu enforcado, ele foi crucificado. Né? Então, erramos. Mas veja só, essa é uma história maravilhosa. Essa história, enforcado, isso. Porque algum texto lá enforcou Jesus Cristo, se corrigiu, o Jesus Cristo foi crucificado, a informação foi reposta e a calma voltou a reinar na humanidade, né? Tudo bem. Agora, veja, isso é um método. Comigo aconteceu uma história que há mais de 30 anos eu escrevi uma resenha sobre um filme, um pequeno artigo com avaliação crítica, e eu citei Oscarita e Grande Otelo e os vinculei no meu texto a pornochanchada e não a chanchada. E saiu lá pornochanchada. O jornal deu Erramos no dia seguinte, mas deu Erramos com erro. E uma vez num debate, há pouquíssimos anos, eu comentei essa história. Estava lá o diretor da Folha, Sérgio Dávila. No dia seguinte, saiu um Erramos, sobre um Erramos e uma matéria de 30 anos atrás. São passagens pitorescas, são passagens saborosas, que não deixam de ter uma nota de humor. Tudo bem, mas é um método. E o jornal, a redação, cuida para que as coisas sejam bem estabelecidas. Isso nos faz um bem enorme. Repito, a imprensa não tem a obrigação de ser infalível. Ela tem a obrigação de buscar a verdade dos fatos e a obrigação de, quando errar, se corrigir o mais prontamente possível. E essa é uma atitude de extrema importância para fortalecer o trabalho e para fazer com que, sem dúvida alguma, as pessoas tenham um reconhecimento pela seriedade com que aquilo está sendo tratado. Isso. Inclusive quando há algum erro. Mas você veja, não há caso caso significativo de que tenha havido uma debandada de audiência ou de leitores em função de um erro factual tópico, uma coisa localizada. Ao contrário, quando há a correção, o laço de confiança se fortalece e isso traz valor para a publicação. Existe debandada de público quando existe uma espécie de enlouquecimento no organismo
da redação. Uma redação que se deixa fanatizar, uma redação que se deixa envolver com interesses econômicos ou com interesses e vai perdendo credibilidade. Isso pode acontecer muito rapidamente e essa publicação perde relevância. Ela deixa de ser central, ela vai perdendo centralidade até se tornar irrelevante. Às vezes pode se recuperar, às vezes não, mas são crises próprias dessa instituição. Uhum. O problema é que no mundo todo o jornalismo enfrenta um período altamente desafiador. E não é só a questão da confiança que fica aí na fronteira e que fica aí encantoando os profissionais. Um período altamente desafiador, um período de mal-estar da democracia muito grave. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.